Oi, gente, estamos aqui no nosso 7º episódio do Ressignificar, com um convidado muito especial, que hoje a Ju faz questão de apresentar. Ah, faço. Oi, gente. Olha, eu vou ter que ler, porque o cara é tão bom, que tem muita coisa aqui e eu faço questão de honrar a vida dele, porque ele é um anjo na minha vida aqui, um homem usado por Deus, vocês vão saber o porquê. Dr. Carlos César Elias, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina pela UFG em 1985, especialização cardiológica em superespecialização na área de cardiologia pediátrica, cardiologia fetal, cardiopatias congênitas, também pelo Instituto Dante Parazense, entre 1987 e 1990. Gente, ele não é velho, tá? Ele é lindo, vocês vão ver. Professor convidado da Faculdade de Medicina UFG entre 1990 e 1994. Presidente do Departamento de Cardiologia Pediátrica da Sociedade Goiana de Pediatria nos anos de 1991 até 2001. Responsável pelo serviço de cardiologia pediátrica do antigo Hospital Materno Infantil de 2005 a 2014, época que eu o conheci. Atualmente atende lá no Orion, na sala C2512. Quem precisar de um cardiologista top é com ele. A gente vai deixar depois o arroba e o telefone para quem precisa e quem queira, né, também ali indicá-lo. Um dos mantenedores do projeto Emanuel, que é uma casa de recuperação, onde ele atua há 12 anos como mantenedor, palestrante e ajudando pessoas a saírem dos vícios. E vocês vão descobrir um pouquinho quem é esse homem incrível que tem feito a diferença na vida de tantas famílias, de tantas crianças, inclusive na minha vida, na minha história. É responsabilidade, né? Receber o homem aqui. Seja muito bem-vindo. É com louvor, né? Com louvor. Muito obrigado. Fico emocionado com essas palavras. É com alegria muito grande que eu venho aqui participar com vocês, no sentido de tentar esclarecer o máximo e ajudar ao máximo aqueles que estão nos ouvindo, dentro do que nós formos abordar aqui. É isso aí. E agora vamos começar, porque eu acho assim, além das perguntas, a gente quer sugar de você muita informação, muita curiosidade, porque não é somente a gente, né? As pessoas que estão em casa também tem muita coisa mistificada que a gente quer desmistificar. Então fala pra gente um pouquinho da sua história com a medicina e com a cardiologia. Eu me formei em 1985, decidido a fazer cardiologia, porque inicialmente no 4º ano de medicina eu me apaixonei pela cardiologia. Quando chegou no 6º ano eu me apaixonei, no 5º para o 6º ano me apaixonei pela pediatria. E a maneira que eu encontrei de unir essas duas coisas foi fazer cardiologia e fazer cardiologia pediátrica depois. E estou nessa área trabalhando, atuando desde 1990. Então já tem alguns anos, né, 34 anos que eu trabalho nessa área e a gente vive e vivencia isso no nosso dia a dia de uma forma bem intensa mesmo. Muito bom, né? Somente a idade de vida minha. Só a idade de vida que tem a experiência, né? A gente sabe que a sua participação nas redes sociais é bem recente, né? Nós vimos ali que tá fazendo um ano agora. Uhum. Esses anos todos, a minha luta era: quero postar uma foto, não tem Instagram, não tem Facebook. Falei, como assim, doutor? Como é que você vive? Aí na outra consulta você traz, olha, eu postei essa foto aqui. Bem isso. E mesmo recente, você já tem milhares de seguidores ali, né? Acreditamos que por conta do conteúdo, por conta de muitas coisas. Mas me conta, como é que foi se posicionar também como um criador de conteúdo nesse contexto? Sim, como a Juliana está nos falando, vários pacientes me falavam, né? Me questionavam. Por que não tem Instagram? Por que não tem Instagram? Mas assim, era um questionamento muito constante. Até que eu resolvi criar o Instagram. Mas com a conotação um pouco diferente, assim. O objetivo desse Instagram
maior é realmente informação, é ajudar as pessoas. Levar informações que vão acrescentar algo na vida das pessoas. Esse é o ponto básico do Instagram. Talvez eu demorei um pouco porque eu tinha muita ideia de Instagram um pouco diferente, de lado muito social e tal, e realmente o meu Instagram não tem isso. Ele é um Instagram focado na informação. E o máximo de informação que eu posso passar para ser útil para as pessoas, eu procuro passar da melhor maneira possível. Então eu acho que isso faz a diferença, né? O objetivo meu desse Instagram é ajudar as pessoas. No que eu puder ajudar. E é algo que uma vez a gente estava conversando, até você falou comigo, é algo que Deus te cobrou, né? Ah, sim, foi. Essa rede social, assim, muitas vezes eu sentia em orações, quando eu estava nos meus devocionais, eu sentia muito no meu coração a necessidade disso. E eu creio, eu não tenho dúvida disso, que Deus tinha esse propósito, né? Tanto é que quando eu comecei esse Instagram, a coisa fluiu muito bem. Foi muito rápido. A gente vê que foi a mão de Deus, né? Abençoando e direcionando, e através desse Instagram também eu tenho, hoje mesmo eu postei algo, que hoje é o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio. Eu postei algo lá nos meus stories que fala do amor de Deus. Então, esse Instagram também tem por objetivo falar do amor de Deus. Além das informações todas que eu acredito que tem sido, e eu tenho tido esse feedback, tem sido muito útil para muita gente. Muita gente. Sim, quando a gente fala de ressignificar, são muitas coisas, né? Sim. Esse é um ponto de ressignificar a rede social, né? Porque nós temos ali, às vezes, aquela impressão de que a rede social sempre vem, e sempre vem mesmo, muito cheia de vaidade, muito cheia de ego, cheia de ostentação, de mostrar posições, ao invés da gente trazer conteúdo e informação que é tão necessária. Aqui, antes de começar a gravação, nós estávamos falando exatamente sobre isso. Eu sou mãe de 2 crianças e tem um monte de coisas que eu não sabia, né? De processos ali mesmo, de exames e tudo mais. Então, a gente tem tantas ferramentas na nossa mão que são pouco e subutilizadas, né? Que poderiam levar ali muito mais informação do que ego. Sim, né? É verdade. Então, por isso que tem exatamente a mão de Deus mesmo no caminho, e a gente vê que é tão bem sucedida a rede social, coisas que as pessoas às vezes lutam por anos, compram, pagam e não conseguem aquela quantidade de seguidores, ou então aquele posicionamento mesmo de autoridade diante de um conteúdo, né? Então Verdade. É por isso que tem esse caminho de sucesso. E agora, dia 26 de outubro, vai completar 1 ano do meu Instagram, exatamente 1 ano. E eu estou muito feliz, porque pelos feedbacks que a gente tem tido, a gente vê que as informações estão alcançando as pessoas e estão sendo úteis, né? Às vezes eu não consigo responder todas as perguntas, mas eu procuro sempre dar o máximo de mim para responder o máximo. Mas a certeza é uma só, tem sido realmente útil. E isso me traz realmente muita alegria. Eu acho que era talvez realmente o intuito maior desse Instagram é esse: informar, ajudar, levar conhecimento, né, e trazer coisas boas. Esse é sempre o objetivo maior. Eu confesso que eu fiquei ali perdida em todas as coisas e encantada com muitas coisas, então eu já vou aproveitar para ir lá para uma outra pergunta que a gente tinha, né? Eu vi, inclusive, as fotos de Maria lá, bebezinha maravilhosa. Hoje ela amei.
Não adianta pegando isso. Comecei a mandar, falei, gente, mandando, olha o que eu achei. Comecei a achar muitas fotos, inclusive de pacientes que estão ali há 30 anos, né? Isso. Famílias que estão ali há bastante tempo. Então eu queria ouvir um pouquinho sobre esse vínculo, como é construído. É um vínculo muito forte. Hoje eu tenho uma quantidade muito grande de pacientes que já são adultos, eram crianças, passaram por todo o processo que deveriam passar, por suas cardiopatias congênitas, e hoje são adultos. Eu tenho pacientes que eu acompanho há 30, tem pacientes que eu acompanho há 32, 33 anos. Tem pacientes que já levaram os filhos. Então, é um vínculo muito forte, né? É uma ligação muito forte, é uma ligação familiar. A gente se torna praticamente uma família, né? Porque são 30 anos, 20 anos, 30 e poucos anos de convivência, né? De estar junto nas dificuldades, nas lutas, nas vitórias, né? Então, assim, é um vínculo muito forte e muito bonito, né? Isso, eu falo que eu sou muito grato a Deus pela minha profissão, porque eu recebo muita coisa boa, demais mesmo dos meus pacientes, dos familiares, muito amor, muito carinho, isso é a coisa mais importante para mim, sabe? Assim, esse afeto que a gente consegue trazer dos nossos pacientes, isso é o que tem para mim de mais importante na medicina, sabe? E é toda uma história construída, é uma história longa, construída junto, de braços dados, de lágrimas meio que compartilhadas ali, e vitórias conquistadas, celebradas, né, juntos, né? Então é muito bacana, eu me sinto realmente um privilegiado. Imagino que as mães também, né? Não, e é algo assim pra mim, né? Eu vendo o Dr. Carlos falar, já são 10 anos, né? 10 anos. Vai fazer 11 agora em dezembro, né? Que a gente se conhece. Isso. E o Dr. Carlos, ele é muito mais do que um médico pra gente, né? Ele é parte da família. A gente não pensa em nossa vida sem ele, né? E hoje, como a gente ia trazê-lo, eu fui vendo as perguntas e fui lembrando de quando eu te conheci lá no materno infantil, né? Foi. Maria veio com a trissomia e a cardiopatia, a gente perdido, porque ela nasceu em dezembro, uma época complicada, próximo de Natal, né? Ano Novo, lembra? E aquela questão toda, então não tinha médico, não tinha como eu fazer pesquisa, não tinha. E eu me lembro que a pediatra dela na época falou, olha, vamos fazer já um ecocardiograma, porque ela já tinha suspeitado, já visto o sopro, né? Vamos fazer um eco e eu vou te mandar para uma determinada médica, porque era a única que acho que ela conhecia na época, assim, né? Pelo plano, que tinha essa questão. E o Dr. Carlos atendia na época no materno infantil, que é onde ele tinha o trabalho dele lá, e era concorridíssimo, muito complicado, conseguir uma vaga, aquela questão toda. E aí a gente pegou aquele diagnóstico, né, e sem saber ler nada, nunca tinha visto nada de cardiopatia, aqueles nomes todos muito difíceis, e eu só sabia que era muito grave, porque tinha muita coisa, né, não é uma conclusão, tem CIV, é só uma coisa, não, ela tinha tudo, ela tinha CIV, defeito no septo, tinha CIA, tinha o PCA, né, válvula tinha única. Não, tudo que você pode imaginar, e a gente ficou assim, muito desesperado. E aí a gente teve muitos problemas, digamos assim, de comunicação também com esse médico, e querendo ou não, foi algo que foi crucial para que a gente chegasse até o Dr. Carlos. Até muita gente não sabe, né, dessa história. E aí eu fui desesperada, porque a menina tinha que passar por uma cirurgia antes de completar, e é uma das coisas que eu quis trazer para a pauta, quis trazer para a mesa, que é para desmistificar esse negócio de que precisa engordar para operar. E eu, numa luta desesperada, Maria pesava 4 quilos, já com quase 5 meses de vida, e tinha que engordar para 8 para fazer a cirurgia cardíaca.
E a menina não engorda, e até o Dr. Carlos vai esclarecer o porquê que não engordam, e a ideia mesmo é desmistificar isso, só que a gente não tinha um conhecimento. E dava tudo, Infatrine, aquele tanto de medicação, entupia a menina para ver se a menina engordava e nada. Foi quando eu cheguei no determinado médico lá e falei, olha, não tem como, eu ouvi dizer, aí foi quando conheci a associação, conheci a Andréia, e ela falou, tem o Dr. Carlos, porque já tinha operado Lília, e a Andréia falou assim, tem o Dr. Carlos, a gente precisa conseguir uma consulta com você, com ele e tudo mais. E aí cheguei na determinada e falei, olha, eu fiquei sabendo que as crianças têm maior sucesso na cirurgia fora de Goiânia, por conta do contexto, porque a gente não tem uma estrutura adequada, né, para um pós-operatório, principalmente nas crianças atípicas, que é tudo muito diferente. E aí essa história toda, a pessoa vira para mim e fala assim, não, se ela tiver que morrer, ela vai morrer aqui ou em qualquer lugar na face da terra. Naquele dia, Deus estava me dando a decisão do que fazer. Aí eu lembro que Rosalvo bateu na mesa e falou assim, ok, então, se ela tiver que morrer, ela vai morrer no melhor lugar. Saímos daquele lugar e nunca mais voltamos. Entramos dentro do carro, eu com a Maria no colo, olhando para ela, sem saber o que fazer. Primeiro porque eu já estava eu nem posso falar que eu tive nenhum luto da trissomia, porque não deu tempo. A ideia era salvar a vida dela. Depois eu ia pensar o que eu ia fazer, né? Como que eu ia ter que gerir a trissomia nesse processo todo. E eu, desesperada, comecei a chorar copiosamente dentro do carro. E o Rosalvo virou para mim e falou assim... Liga para a doutora, que era a nossa pediatra, né, a doutora Valéria, e liguei para ela desesperada, falei, doutora, minha filha vai morrer, porque eu não vou operar ela aqui. E aí ela falou assim, não, ela não vai morrer. Peraí. Aí foi quando ela te ligou. E aí ela conseguiu uma consulta, né, a gente conseguiu uma consulta com Maria lá no hospital, eu nem conhecia o Dr. Carlos, fui para o materno, sentei e fiquei esperando. Aí me veio um baixinho, todo invocado. Falei assim, deve ser isso. Aí já todo mundo comentando, o Dr. Carlos, o Dr. Carlos. Aí eu, ele. Aí eu esperei ele atender todo mundo e depois ele olhou Maria, colocou ela lá em cima, ele só olhou para ela e falou assim, todos esses remédios aqui estão errados. E aí ele já começou uma nova situação com ela. Foi um mês, né? Mais ou menos, a gente tinha cota no SUS lá em São Paulo ainda e a gente conseguiu em um mês a cirurgia da Maria. As 2 primeiras cirurgias da Maria foi pelo SUS, as outras 2 por liminar. E a gente conseguiu ir para lá graças a esse homem. Que ele foi o meu acesso. Ele não mediu esforço. Ele falou assim, não, tem que fazer, ela tem que operar. E fui. E o que mais me chamou a atenção, e hoje eu quero te honrar por isso, que tu apareceu lá, lembra? Você foi em São Paulo. Veja... Você foi em São Paulo praticamente 3 vezes quando Maria operou. Aquilo ali moveu a minha vida. Falei, que médico na face da terra vem ver um paciente? Porque ele podia ter negócios em São Paulo, mas ele não precisava ir no hospital ver o paciente. Mas ele foi. E aí é onde que é a nobreza, né? Daquilo que a gente vive falando, que é o que eu quero ser voz nesse mundo, porque precisa escolher bem o médico. Precisa escolher bem para quem você está entregando a sua vida, sabe? E todas as vezes que eu entreguei Maria, quando o Dr. Carlos olhava, que ele tem um jeito particular dele que mata a gente, né? Quando ele põe a mão no cabeça e começa a escrever, fala, meu Deus, já vinha alguma coisa. Mas não é. Aí eu comecei até a administrar isso, né? E ele sempre muito pontual, muito preciso, sempre soube quando a gente tinha que ir para a cirurgia, quando a gente não precisava ir. Então ele sempre acalmou meu coração nesses anos todos, né? E agora publicamente eu quero te honrar por isso, sabe? Obrigado. Dizer o quanto você é importante para as nossas vidas, o quanto você é importante para as minhas meninas. E eu acho que eu só estou falando de ressignificar hoje, porque você fez parte disso. Amém. Né? Você me deu força para falar, não é o fim do mundo, não desespera. A cirurgia vai resolver. E é nessa pauta que a gente vive, a gente acredita, e voltamos e estamos aí. Maria já está super bem, né? Para quem não sabe, Maria operou recente de novo. E foi todas as vezes muito abençoada, né? Muito. E o Dr. Carlos sempre esteve com a gente nisso. Então, não tem esse negócio, principalmente que até a próxima pergunta, 50% dos casos da trissomia, né, da cardiopatia dentro da trissomia 21, da síndrome de Down, é fato, vai acontecer. Né? Então, não é toda a cardiopatia
que precisa de engordar, na verdade, né, Dr. Carlos? Queria muito que você explicasse isso pra gente. É importante, isso é muito importante. Pegar o gancho aí pra gente esclarecer isso. Sim. As cardiopatias, são várias as classificações das cardiopatias congênitas, mas eu queria citar uma que tem uma relação direta com o que nós estamos conversando. As cardiopatias de hipofluxo pulmonar são aquelas que vai pouco sangue para o pulmão. As cardiopatias de normofluxo pulmonar são aquelas que vai uma quantidade normal de sangue para o pulmão. E as cardiopatias de hiperfluxo pulmonar são aquelas que vai muito sangue para o pulmão. Então, normalmente essas cardiopatias que evoluem com insuficiência cardíaca, como é o caso da Maria, são as de hiperfluxo pulmonar. Tem muito sangue no pulmão. Essas cardiopatias, caracteristicamente, elas têm a seguinte fisiopatologia. Existe um roubo de sangue do corpo para o pulmão. Vai menos sangue para o corpo, porque esse sangue está sendo desviado para o pulmão. Muito sangue no pulmão vai gerar uma criança mais cansada, mais predisposta a resfriar, a ter pneumonias, a ter processos pulmonares de repetição. E vai gerar uma menor quantidade de sangue no corpo, que vai dificultar o ganho de peso. Se está indo menos sangue para o corpo, está indo menos nutriente para a célula está alimentando menos, ela multiplica menos. Então, o problema da dificuldade de ganho de peso nessas cardiopatias não é falta de comer, não é falta de alimentação, não é falta de nutriente, não é falta de suplementação. É próprio da cardiopatia, é falta de chegada de sangue nas células para nutrir essas células, para essas células poderem multiplicar e o peso aumentar. Então, se você tem uma cardiopatia de hiperfluxo, quer dizer, muito sangue no pulmão, pouco sangue no corpo. Se for esperar ganhar peso, complica tudo. Como é que vai ficar o futuro dessa criança? Ela não vai ganhar peso. Ela não vai ganhar peso para uma cirurgia ser ideal, ou com 6 quilos, ou com 7 quilos, ou com 8 quilos. Ela precisa de ser operada dentro do limite de indicação cirúrgica, independente do peso. Não, e aí a gente entra, né? No caso, quando eu cheguei lá em São Paulo, quando a gente desmistifica, que já era algo que ele já tinha falado pra mim, eu falei, Juliana, não vai engordar. Não adianta você ficar botando. E eu lembro que Maria vomitava com aquele Ifatrine, tadinha. Eu judiei daquela menina. Porque era o que eu achava que era o certo. Quando eu cheguei em São Paulo, que a doutora, até foi a doutora Rosângela, chegou em mim, na mesma UTI que Maria ficou, a doutora Luciana tinha operado um bebê de 485 gramas. Você tem noção disso? Tirar o sangue ali, fazer aquelas... Era com cotonete. O bebê já estava, tipo, com 2 quilos. Já tinha uma cara que estava naquele hospital. Quando eu conversei com a doutora Rosana sobre esse negócio de peso, que ela falou assim, nossa, ela tá bem abaixo do peso e tal, tudo. Eu falei, né? Falei, doutora, ela tá abaixo do peso e eu tenho medo. Ela falou assim, Juliana, deixa eu te falar. Não precisa ficar com medo, não. Você vai encontrar lá na UTI o fulano, eu nem lembro da criança. A doutora operou com esse peso e não existe isso aqui. Foi quando eu tive a convicção de que o processo estava certo, de que a solução era resolver a cardiopatia. Tanto que quando operou Maria nunca tinha conseguido mamar uma mamadeira. Eu não conseguia amamentar a Maria do jeito, né? Eu que lutei muito para dar. Quando terminou a cirurgia, que eu entrei lá, porque na época não era humanizada, a gente tinha que voltar e eu tinha ficado numa ONG, que as meninas chegaram, as enfermeiras, falaram assim, Juliana, eu deixei para você dar uma mamadeira para ela. Eu chorei assim horas, porque ela mamou do início ao fim. Maria voltou uma bolinha pra cá, que é aquela foto, que ela tá igual uma abelhinha, você lembra? Vamos colocar que ela, essa foto pra todo mundo ver. Todo mundo vê, que ela se contorce assim, e foi a nossa volta. Ela tinha 6 meses, né? 6 meses, ela operou com 5, mas a gente tirou aquela foto, acho que ela já tava com 7, 8. Então o ganho de peso foi normal, e aí você vai vendo, e aqui a gente não foi tá vendo. Porque ela passou a comer mais, foi porque passou a chegar mais sangue nas células. Nas células. Aí pronto, o problema está resolvido. O problema do ganho de peso está resolvido. É isso, e a nossa dor como mãe, porque às vezes as pessoas acham que a gente que é mãe atípica não sente a dor da outra mãe, a gente sente. Todo filho trissômico que eu perco de alguém, vai um pedaço de mim.
Vai um pedaço de mim. Tanto que para as pessoas que eu pude falar da cirurgia, falar de São Paulo, falar do Dr. Carlos, que existe um outro lugar que tá bom, se ela tem que morrer, então eu vou dar a opção melhor. Eu quero que ela fazer o possível para que isso não aconteça, né? E a gente conseguiu um monte, né? A gente levou uma galera, a menina da Sani, enfim. A gente teve muita gente. Eu tenho muitos filhos do coração, que foi através da minha experiência de falar, não, você não vai consultar com esse povo, você vai fazer isso aqui. E olha que Sani nem tinha condição financeira na época, e foi tudo. A Laura tá uma graça também. Então é isso que eu quero desmistificar, porque a gente tem perdido muita criança com essa história. Infelizmente. Porque a criança agrava, porque aí agrava todas as outras coisas. O menino vai pra UTI, aí fica 2, 3 meses, aí entuba, aí acabou. Aí faz tráqueo. Você tira dali um bebê, tipo, vegetativo praticamente. Por essa ideia, sabe, tosca de alguns profissionais em dizer que a criança vai engordar, precisa engordar para operar. Né? Então, assim, eu quero muito que isso chegue para a maioria das mães, porque é o que eu mais ouço todo dia. Não, tô esperando a cirurgia, tô esperando o quê? Engordar. Chega e me dá um dor, que não vai acontecer. Aí morre. Aí você só recebe a notícia, faleceu. Entende? Infelizmente. Infelizmente. Então, eu acho que a informação, ela muda. Ela pode gerar vida. Né? Então a ideia do podcast mesmo é tratar essas questões, né? Porque não, igual o senhor falou, tem cardiopatia que não tem como, né? Da criança sobreviver se ela não fizer a cirurgia, ou se ela vai engordar, ela só vai conseguir fazer isso depois. Um dia você falou pra mim, não era uma coisa metabólica, né? É sistêmica. O que acontece é quando tem menos sangue indo para o corpo, o metabolismo celular é deprimido. As células se multiplicam menos, por alimentar menos, por chegar menos nutriente. E aí realmente é extremamente difícil ganhar peso. Só vai agravando. As coisas só vão agravando. Então não é um parâmetro de indicação cirúrgica. A gente está fazendo assim um paralelo aqui, até por conta da experiência da Ju também, das cardiopatias com a trissomia 21. A gente sabe que tem vários tipos de cardiopatia. Todas elas têm indicação cirúrgica? Existem uma gama muito grande de cardiopatia congênita. Nem todas têm indicação cirúrgica. A indicação cirúrgica é quando aquele problema é incompatível com a vida normal sem a cirurgia. Por um motivo ou por outro. De um modo geral, quando a cardiopatia tem repercussão, ela está causando algum transtorno, essa cardiopatia precisa ser corrigida. Tem algumas cardiopatias que não têm repercussão nenhuma. Eu tenho pacientes adultos meus que têm CIV pequena, que nunca precisou de operar. Então, tem algumas cardiopatias que não têm repercussão e são compatíveis com a vida normal. Então, depende muito da cardiopatia e do que nós chamamos de repercussão, do dano, da alteração que essa cardiopatia traz para a criança, para a circulação, para a condição cardiocirculatória da criança. É importante a gente trazer essa informação também, porque senão, de repente, agora tem uma mãe aqui ouvindo e fala assim, meu Deus, meu filho não vai operar, e agora? Então, para ter esse entendimento de que nem toda cardiopatia, nem toda situação necessita desse processo cirúrgico, né? São casos específicos. Por isso que tem que procurar um profissional, né, de confiança para que seja esclarecido, porque também nós temos muitos, né, bons profissionais, o Dr. Carlos é um exemplo desse, mas a gente também tem outros muito bons, que as pessoas também precisam ter essa afinidade, do mesmo jeito que eu tive com ele, vai ter com outro, porque o ideal nesse processo, eu penso, que foi crucial na minha vida, foi a explicação. Eu precisava entender o que era a questão, sabe, aí ele desenhou, me mostrou, falou, Juliana, é assim. Então, né? Essa é a minha maneira de trabalhar. Eu acho fundamental
a família, a mãe, o pai, entender muito o que está acontecendo com a criança. O que é aquela cardiopatia, o que ela representa, por que está tendo sintomas, por que precisa ou não de uma medicação, porque entendendo a adesão ao tratamento, a ajuda ao tratamento é muito grande por parte da família. Então é muito importante esse esclarecimento, essa explicação, essa conscientização. Eu procuro explicar ao máximo todos os detalhes possíveis de serem explicados em relação à cardiopatia da criança. Isso ajuda no resultado final, porque os pais, tendo noção do que se trata, ajuda em tudo na condução do tratamento. Eu tenho o primeiro desenho dele, do coração. É igual do Grey's Anatomy. O primeiro desenho dele. Tá guardado, ele que não guardadinho lá, explicando. Até pouco tempo eu tava mexendo nas coisas. Falei, gente, olha só. Hoje eu já entendo, não sabia nem que era o coração, né? Tipo, hoje não tem. Aí por dentro, ele mostrando que era assim, que a cirurgia ia acontecer, ia ficar assim. Entende? Então a gente tinha noção, ó, o coração normal é aqui, é desse jeito. O coração da Maria é assim. Com a cirurgia ele vai virar assim, sabe? Isso aí clareou a nossa Informação. vida. Informação. Isso aí. E essa informação, às vezes, ela pode chegar antes. A gente já conhece a história da Ju, né, que contou aqui no primeiro episódio, e que durante a gestação não teve nenhuma indicação, nem da trissomia, nem da cardiopatia. Então, é possível que a gente identifique isso durante a gestação, nos exames pré-natais? O exame que identifica uma cardiopatia durante a gestação chama-se ecocardiograma fetal. É um ultrassom do coração dentro do útero materno. Esse exame ele tem se expandido, as indicações têm aumentado e a gente tem trabalhado para que isso cada vez cresça mais, porque não era um exame de rotina, ainda não é, e a gente tem trabalhado para que isso se torne um exame de rotina, porque a incidência de cardiopatia congênita é muito grande, é 1 em 100, é a malformação congênita mais frequente que existe, é a cardiopatia congênita. Se analisar todas as malformações congênitas, a mais frequente é a cardiopatia congênita. Então, por si só isso já é uma indicação de se expandir esse exame. É o exame que vê o coração da criança dentro do útero e detalha e dá o diagnóstico. Né? Então, a gente acredita que com o tempo, com esse processo de conscientização, esse exame ainda vai acabar se tornando rotina. Sobre o exame, ele não é rotina porque é um custo alto para as operadoras ou para o Sistema Único de Saúde? Eu acredito mais por uma questão de conscientização da necessidade do exame, da importância do exame. Ainda não sabe? Classicamente se indicava um ecocardiograma fetal quando ali, por exemplo, o obstetra no morfológico percebia alguma diferença, né? Esse coração parece que não está normal e encaminhava para o exame específico. Ou quando tinha uma indicação clássica que por exemplo, uma mãe diabética, uma mãe com lúpus, uma mãe que já teve outro filho com cardiopatia congênita, uma mãe que teve rubéola, as indicações clássicas. Mas devido à incidência muito alta, 1% da população, né, nasce com cardiopatia congênita, a gente acha que isso tem que se tornar um exame de rotina. E conscientizar a população, os profissionais, se possível, né? E o que eu sempre falo para as mães, peçam o exame. Fale com o seu obstetra que você quer fazer o exame. Isso faz toda a diferença. A importância do ecocardiograma fetal principalmente naquelas cardiopatias graves, que a gente chama de cardiopatias críticas, aquelas que vão precisar de uma intervenção cirúrgica logo após o nascimento. Se não tiver isso, a criança não sobrevive. Então, isso é fundamental. Por quê? Porque feito o diagnóstico dessa cardiopatia crítica dentro do útero, essa criança vai nascer num local onde tem toda a estrutura para tratar essa cardiopatia crítica.
Quando Sai não da nasce barriga da mãe e vai Já, direto pro exatamente. Antigamente, quando o ecocardiograma fetal não era realizado, ainda era muito pouco difundido, começou a ser mais difundido na década de 90, essas crianças nasciam em locais inapropriados e iam a óbito, porque não tinha estrutura. Né? Hoje, a gente tem assistido uma mudança nessa história. A gente acredita que isso ainda vai mudar muito mais. Mas hoje, muitas e muitas cardiopatias críticas são diagnosticadas intraútero. Essas crianças nascem num local que tem toda a estrutura e essas crianças sobrevivem. As cardiopatias mais graves têm tratamento. Hoje, praticamente, tem tratamento de todo tipo de cardiopatia congênita. Então é fundamental o diagnóstico precoce. Né? E mais ainda, e crucial nas cardiopatias graves, complexas, nas cardiopatias críticas. Esse diagnóstico simplesmente salva a vida da criança. Doutor Carlos, o senhor falou sobre o índice, né, que tem aumentado muito das cardiopatías congênitas. Existe algum estudo para identificar o porquê esse aumento? Se tem alguma influência do externo? Aqui, por exemplo, não tem nenhum trabalho ainda publicado nesse sentido. A gente sabe que 90% das cardiopatias congênitas, ou seja, de cada 100 crianças que têm cardiopatia congênita, 90 delas você não acha nenhuma causa, não detecta nada. A mãe não fumou, a mãe não tomou medicamento abortivo, não tomou radiação, não teve rubéola na gravidez, não teve diabetes, gestação, não teve nada. Então, na realidade, nós não sabemos o porquê de 90% das cardiopatias congênitas. 10% a gente acha, mais ou menos. Mãe que usou droga, que fez uma tomografia e não sabia que estava grávida, tomou um medicamento abortivo, e assim por diante. São os fatores que são conhecidos classicamente como teratogênicos. Mas 90% nós não sabemos. É muito, né? E se não sabemos, fica difícil falar por que aumentou. Entendi. Né? Tem muitas discussões em torno, mas assim, concretamente, em termos de publicações confiáveis, com espectro de confiabilidade, a gente não tem. Tá certo? Ou seja, qualquer família pode ter. Qualquer pessoa pode ter uma cardiopatia congênita na família. Não tem por que falar eu estou isento de ter um filho com cardiopatia congênita. Ninguém pode falar isso. E as cardiopatias que são adquiridas? Tipo, existe, por exemplo, uma pessoa que não tem nada, mas aí ela ficou velho, adulto, e ela foi lá e foi fazer um exame e viu que tinha alguma coisa. Acontece? As cardiopatias adquiridas, elas são totalmente diferentes das cardiopatias congênitas. As cardiopatias congênitas são aquelas que aparecem na formação do coração. O coração se forma nas 8 primeiras semanas de gestação. A má formação acontece aí. Alguns fatores, na maioria das vezes desconhecidos, que atuam aí e geram a má formação do coração. Então a criança já nasce com esse problema, é uma cardiopatia congênita. As cardiopatias adquiridas, elas, normalmente a criança não nasce com elas, mas muitas vezes nasce com uma predisposição para tê-la. Por exemplo, o filho do hipertenso, de quem tem pressão alta. Essa criança muitas vezes vai nascer, na grande maioria das vezes, com pressão normal, e às vezes até durante a infância ela vai ter pressão normal, mas quando chegar na idade adulta ela pode desenvolver a hipertensão. Tem a hereditariedade da hipertensão é muito alta. Sim. Por exemplo, a hereditariedade da coronariopatia, do infarto, né, ou das doenças que levam à obstrução coronária, angina, etc. A hereditariedade é alta, você vê famílias inteiras de pessoas, ou um passou pela cirurgia cardíaca, pela ponte safena, outro passou pelo stent e tal. Ou seja, a predisposição genética é muito alta para ter. Então, nesse ponto existe essa diferença. A hereditariedade nas cardiopatias congênitas é baixa.
A chance de você ter um segundo filho com cardiopatia congênita é baixa, ter um primeiro filho é 1%. Agora, numa família de hipertensa, às vezes a chance é de 30% ou mais. Que aí vem a hereditariedade. Por conta da hereditariedade. Então tem essa diferença. Pode ter. Sim. Por isso que é importante o diagnóstico precoce, né? E o outro detalhe, nas famílias que têm essa condição genética, a família de hipertensos, os filhos dos hipertensos têm que ser olhados com mais atenção. Mais atenção. Ele não deve crescer com sedentarismo, ser sedentário. A importância da Não deve prática crescer de esporte, né? comendo muito sal, né, controle de peso. Então, aqueles fatores de risco para hipertensão a gente tem que abordar desde a infância. Porque a genética dele é forte. Entendi. Entendeu? Nós percebemos aqui que os seus pacientes geralmente são encaminhados para São Paulo, né? Por qual motivo a sua recomendação, o seu direcionamento e esse encaminhamento para lá? Assim, principalmente as cardiopatias mais graves, eu tenho um perfil de paciente que eu considero graves, os meus pacientes são graves. Tem um melhor resultado aonde a estrutura e a infraestrutura cirúrgica e de pós-operatório é mais adequada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Talvez vocês nunca ouviram falar da ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation. É um aparelho que faz a função de coração-pulmão artificial à beira do leito. Isso é vital para algumas cardiopatias graves. No caso da Mariana, ela também foi pro ECMO. Eu não lembro se na primeira vez, eu acho que ela na primeira vez ela foi pro, isso. Então, essa corpóreo membrana oxigenation, ela salva a vida de muitas crianças. Ela faz a função de coração-pulmão artificial enquanto o coração e o pulmão se recuperam. Né? Agora, recentemente, eu tive um paciente em São Paulo, estava até comentando com a Juliana, bebê, primeiro mês de vida, foi para cirurgia cardíaca, uma cardiopatia delicada. Na anestesia, ele fez uma parada cardíaca. Imediatamente colocaram ele em ECMO, suspenderam a cirurgia, foi levado para UTI em ECMO. No dia seguinte, voltou para o centro cirúrgico em ECMO, operou, fez o que devia ser feito, ele voltou para ECMO e voltou para UTI. Ficou na UTI em ECMO até ser desmamado da ECMO. Depois, no final do desmame, teve uns problemas, não estava conseguindo, fez os exames, viu que precisava de um cateterismo para colocar stent. Foi pro stent, pro cateterismo, colocar o stent em ECMO. Colocou o stent, 3 stents, voltou e aí sim conseguiu desmamar da ECMO. Por exemplo, infelizmente em Goiânia nós não temos ECMO. É um dos exemplos. Não. Profissionais. Você entendeu? Então, assim, hoje, para operar cardiopatia complexa, operar cardiopatias graves, a gente tem que ter esse respaldo. Sim. Sabe? Se colocar o paciente lá e se a criança faz uma parada, se faz uma parada sem ECMO, você vai perder a criança. Seria um caso que... Sim, que não conseguiria sobreviver. Então, isso, e dentre outros fatores que quem conhece, por exemplo, um centro de referência, vê as diferenças que existem, né? A nível além da experiência da equipe cirúrgica, altamente especializada em cardiopatias complexas, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, considerado uma das cardiopatias mais graves que tem. A maioria dos serviços do Brasil, a mortalidade é de 0, a sobrevive 0 a 20%. Lá, nos melhores locais, tem 91% de sobrevida.
Uau, semelhante a tem essa Pittsburgh, diferença. semelhante a Boston, os maiores serviços do mundo. Só pra você ter noção. Então, quando você analisa isso, fica muito difícil você deixar uma criança com a cardiopatia complexa fazer uma cirurgia num local que não tem toda essa estrutura. Já E tem eu- a ciência, né? de que- E eu me baseio muito, né, porque eu sou pai. Eu não iria deixar Pai meu de filho. médico também, né? Pai de um médico hoje, né? Eu não iria, se meu filho precisasse de uma cirurgia cardíaca, tivesse uma cardiopatia complexa, eu não iria deixar ele operar num local que não tem toda a estrutura para respaldar ele. Se eu não quero isso pro meu filho, por que eu vou querer isso pro filho dos meus pacientes? Sabe, não bate com a minha maneira de pensar, de ver a vida, minha maneira de ser. Entendeu? Então, com esse seria o principal objetivo, salvaguardar a vida dessas crianças. Entende? Porque é mais complexo. Então, assim, o pessoal não é entrar num centro cirúrgico e arrancar um dente. Nós estamos abrindo um peito de uma pessoa, né? Você está parando um coração. E não é fácil para qualquer você ter jeito. uma infraestrutura como existem em alguns serviços do Brasil, não é fácil montar, sabe, uma UTI que tem só cardiopediatra especializada em pós-operatório de cardiopatia congênita, Separadinho, né? que tem uma enfermeira para o paciente, que tem toda a infraestrutura que há necessidade, por exemplo, precisou de um neuro, tá lá, precisou de um nefro, tá lá, precisou de um angiologista pediatra, tudo tá em íntima relação com a UTI, com a estrutura da UTI, com o pessoal da UTI. Então, não é fácil você montar uma estrutura dessa. Não estou criticando Goiânia, ou a maioria dos serviços do país não consegue ter uma estrutura assim, nesse nível. Você entendeu? Então, tem algumas cardiopatias, eu tenho pacientes que foram operados aqui em Goiânia, tem muitos mesmo, mas cardiopatias mais simples, né? Aquelas que a chance de você precisar de uma ECMO assim, é quase nenhuma, né? E, então, assim, existe essa possibilidade, mas as mais complexas, as mais delicadas, que tem um pós-operatório mais difícil, a gente tem que encaminhar onde tem estrutura. Agora a gente vai falar de um projeto muito especial também, né? Eu já falei, eu naveguei hoje, passeei lá pelo Instagram, stalkeei muito. Falei, vai lá, gente, stalkeia meu doutor. E eu vi um pouco sobre o Projeto Emanuel. E eu queria que as pessoas também conhecessem um pouco a respeito disso. Certo. O Projeto Emanuel é uma casa de recuperação de dependente químico. Essa casa tem uns 13 para 14 anos, é nova. E eu já faço parte desse contexto há 12 anos. Desde o início, praticamente. Praticamente desde o início. Mas é um projeto que você criou? Não, você fundou? não, ou foi um grupo de parceiros? eu participei quase que da fundação, mas não fui o criador do projeto. Tá. O criador do projeto foi um pastor, que tem uma história assim muito forte. Ele foi braço direito do Escadinha no Rio de Janeiro, um assassino, mais de 29 assassinatos, cruel e temido, muito temido, inclusive era um traficante muito temido. E um dia esse homem foi alcançado pelo amor de Deus, foi transformado, e a partir daí ele quis ajudar de uma forma assim que ninguém convencia ele ao contrário, porque tiveram pessoas que quiseram que ele não fizesse isso, ajudar os dependentes químicos. Ele então colocou aquilo como a essência da vida dele. E ele começou no início não tinha lugar para levar, começou a levar para dentro da própria casa dele. E um grupo de pessoas vendo aquilo resolveu alugar uma chácara.
Logo depois do aluguel dessa chácara eu entrei e participei da compra dessa chácara e a partir daí as coisas aconteceram. E lá é um projeto que o que chama atenção é assim, o índice de recuperação ele é acima da média e a estrutura que nós temos lá ainda é precária. Por exemplo, a gente ainda não tem o tempo todo um psicólogo, nós não temos um psiquiatra, né, que dá assistência mais atuante, né? Permanente lá. Ainda temos nossas dificuldades, mas apesar disso, o índice de recuperação ele chama atenção. E a gente percebe que claramente é a presença de Deus naquele lugar que é muito forte. É transformadora. A gente vê a mudança de histórias ali, assim, que nos deixam assim, emocionados, realmente. Normalmente eles chegam lá nas piores condições, vêm, maioria das vezes, da rua, né? Da rua. E quando o crack, que é o maior problema, tá na vida da pessoa, ela vira um lixo humano, chega lá, sabe, sem nada, já sem família, a própria família não acredita mais, e eles chegam lá sem esperança. E ali a gente assiste o amor de Deus transformar essas pessoas. E milhares de pessoas já tiveram a sua história totalmente mudada ali naquele lugar. Então, eu lembro uma vez que teve um jantar na casa desse pastor Wellington, e eu fui nesse jantar. Quando eu cheguei lá, mas tinha tantos que o pessoal passa, depois você nem lembra mais de quem passou, mas tinha tanta gente com família, com a esposa, com filhos, sabe, assim, aqueles que vieram da rua, que não tinha mais esperança, né, com família, com emprego. Pra você ter uma ideia, quem durante muitos anos doou carne lá pra gente, foi um ex-interno que se tornou empresário do ramo da carne. Meu Deus. Doou carne muitos anos. Então essas histórias são muito fortes, sabe? E assim, isso me faz muito bem. Eu não me vejo sem social, né? sem viver o Projeto Emanuel. Não me vejo. Sabe? Faz parte, me faz falta, não consigo. Todo fim de semana eu tô lá. Há 12 anos. Você vai, só quando eu viajo. Sábado? Na maioria das vezes no sábado. No sábado. Maioria das vezes. É só homens, né? Lá é só homens. Pra homens. Não, a gente ainda não tem estrutura para mulheres e nem para adolescentes. Mas é um projeto futuro que a gente tem. Ótimo. Né? Então, e assim, quando a gente vê isso, né, ver tantas vidas transformadas, né, por um poder, um amor de Deus, aí a gente começa, eu particularmente, eu gosto muito de estudar, de buscar, e quando a gente passa ali pro lado da medicina, a gente vê o que está acontecendo atualmente na medicina muito, é a questão da espiritualidade e medicina. Isso já é uma matéria de muitas faculdades. Uau. Né? Já tem faculdades nos Estados Unidos, em vários países que tem isso como matéria, né? E tem uns pesquisadores que publicam muito sobre espiritualidade e medicina. Tem um chamado Harold Koenig, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, que é talvez um dos caras que mais publicaram sobre medicina e espiritualidade. Tem uma quantidade muito grande, ele é referência. Ele fala muito também dessa parte da saúde mental e espiritualidade. E aí a gente começa a ver que as coisas começam a se encaixar. Porque antes pareciam coisas opostas, né? Medicina para cá, né? Espiritualidade para lá. Natural, né? Os profissionais de medicina, a gente não acreditam nos milagres. Isso, exato. Só que agora as coisas estão se casando.
Para você ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um departamento, chama Departamento de Estudos de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. Uau. Assim como tem um departamento de cardiopediatria, como tem um departamento de cardiogeriatria, tem um departamento de cardiologia da mulher, que é o departamento de arritmia, os vários departamentos da Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um departamento de estudos de medicina e de espiritualidade e medicina cardiovascular. Já é realidade, já tem trabalhos e mais trabalhos, inclusive um trabalho que foi da Universidade Federal de Goiás, que foi apresentado no American College esse ano, que fala sobre espiritualidade e hipertensão arterial. Olha isso. Feita pelo um das pessoas que integraram esse trabalho é o Dr. Weimar, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é goiano, professor da UFG. O Dr. Álvaro Avezum, que foi colega meu lá no Dante Pazanese, lá em São Paulo, na década de 80 para 90, que é um dos maiores cientistas da cardiologia no Brasil e no mundo. Esse trabalho é um trabalho que eu acho que ainda não foi publicado, mas já foi apresentado e vai ser reapresentado no Congresso Brasileiro de Cardiologia, mostrando os benefícios da espiritualidade na hipertensão arterial. Mostrando a redução de quase 8%, se eu não me engano, da pressão sistólica, melhora na condição do endotélio vascular, melhora na rigidez das paredes que normalmente são rígidas na hipertensão arterial. Então, assim, isso está crescendo. Isso está cada vez mais em pauta. Entendeu? Incrível. Aquilo que era oposto, agora estão andando junto. Né? Então, quando, por exemplo, fala lá do projeto, a gente vê que isso tem respaldo científico. Do quanto impacta, né? O Harold Koenig, ele dá esse respaldo, por exemplo, em várias publicações dele. Né? Então não é uma coisa que, às vezes, você pode achar que não tem respaldo. Tem respaldo científico. Você entendeu? Então, a fé, né, e a medicina, e a espiritualidade e a medicina, eu creio que cada dia mais vão estar de braços dados. Que bom. Porque eu acho que é isso que falta, né? Principalmente a gente que recebe os diagnósticos. É tão difícil quando você não encontra a priori, né, a pessoa ali que fala com você e acredita, né, que pode acontecer um milagre mesmo. Eu tive uma experiência incrível, espiritual, né, lá nessa última cirurgia. Porque nenhuma das outras vezes, eu sempre orava, né, para que a Maria tivesse uma boa hora ali naquele momento e tudo der certo. Mas sempre eu achava que eu devia fazer mais. E dessa vez eu fui mais ousada. Eu pedi para todos né, as pessoas que estavam dentro da sala, a hora que a gente deixa lá, porque tem que sedar e você só pode sair da sala depois que ceda, eu pedi para fazer uma oração. E as pessoas pararam tudo que elas estavam fazendo, quem estava mexendo naqueles instrumentos, naquelas coisas todas, e eu fiz uma oração naquele lugar, e as pessoas pararam e abaixaram a cabeça e elas concordaram com a oração, sabe? E agradeceram. Então, assim, eu vejo a diferença, tanto que até te falei sobre isso, né? Quando ela saiu de lá, perguntei pro anestesista, que sempre foi o anestesista dela, né? Que já conhece Maria desde bebezinha. As meninas estão dando trabalho demais, porque acordou no meio da cirurgia. Vai ficar grogue aqui até de noite, porque tive que dar mais. Aí eu falei, como que foi? Ela falou assim, essa menina tem um propósito. Essa menina é diferente. E aí você percebe, né, que a oração move o coração ali das pessoas. E eu não tive vergonha. Prepara um ambiente. Prepara um ambiente para aquilo que Deus vai fazer. Né, que eles podiam ser usados pelo Senhor ali. Né? E eu tenho 35 anos, né, de medicina, mais ou menos, e 35 anos que eu vejo milagres maravilhosos acontecer na vida dos meus pacientes. Assim, daria para escrever um livro. Que já está faltando, né? Já passou da hora também de escrever, né, senhor doutor? Então, assim,
é inquestionável, né? Tem determinadas coisas que para mim são inquestionáveis, né? O mover de Deus na medicina, e eu sou muito grato a Deus porque os meus pacientes são muito abençoados. Amém. É uma especialidade de alta mortalidade, mas os meus pacientes não morrem. Glória a Deus por isso. Então, e o mérito Você vai de disso encontro com as estatísticas. não vai de encontro com as estatísticas. O mérito disso eu não dou esse mérito a mim, mas a Deus. Amém. Você entendeu? Porque realmente meus pacientes são muito abençoados. Graças a Deus. Vamos à nossa pergunta-chave? Quero que acalme. Uhum. A As gente tem fotinhas muitas suas. fotos para mostrar, Muitas. né? E além de mostrar as fotos, a gente vai colocar aqui também o arroba, né? Sim. Colocar o Instagram, porque dá para passar um dia lá tranquilamente, como eu fiz. Você Se enchendo de informações, porque realmente são informações assim valiosas, Sim. né? Muito valiosas. Que é como você mesmo diz, né? Em qualquer família, né? Qualquer pessoa Não, pode não adquirir, escolhe, pode né? cair. Não Não tem como escolhe. escolher, né? Nem credo, nem cor, nem situação financeira. Ela simplesmente chega e acontece. E acho que a gente tem que estar todo mundo muito preparado para o que vem, né? E é importantíssimo isso, porque mesmo que a gente não tenha, né, nada na nossa família que Sim. às vezes chame atenção, mas nós, né, que também temos ali contato com muitas mães, às vezes a gente tem um sinalzinho ali de que, nossa, talvez isso aqui pode ajudar, essa informação pode ajudar. Sim. Não necessariamente pensando só na gente, mas a gente que tá em comunidade sempre vai ter uma informação que a gente consegue ajudar a outra pessoa. Então vale Sim. demais a pena a gente Sem ter dúvida. esse tempo pra se encher de informação, ao invés de usar a rede social pra ir ver fofoca, né? Bem isso. Bom, a gente sabe, né, que a gente tem uma pergunta clássica aqui, né, porque a gente fez questão de realmente que as pessoas que passassem por aqui pudessem entender o propósito do nosso programa, daquilo que a gente se propôs a fazer. Que a sua história é linda, todo mundo já sabe, acho que todo mundo vai ficar feliz aí de quem não te conhecer também, como eu te conheci, né? Além do ser humano incrível, do profissional incrível que você é. A gente sabe que para chegar até aqui, passou por muita coisa, né? Às vezes coisas que você nunca nem comentou. E para isso acontecer, eu sei que foram situações que ressignificaram dia a dia a sua história. Hoje, quando você olha para trás e vê seus 35 anos de profissão, de atuante dentro da medicina, salvando tantas vidas, existe algo que te faz ressignificar diariamente? Assim, o que mais me faz ressignificar são duas coisas. Primeiro, uma visão mais ampla que eu tenho do mundo, principalmente do mundo como um todo, no que eu creio. Eu creio muito em Deus. A minha vida, ela é pautada no que eu creio. E eu creio em Deus e a minha vida é pautada em Deus. E a segunda coisa são os meus pacientes. É o que me faz, é o que me estimula todos os dias a dar o melhor de mim, a me ressignificar, né? Porque eu sou verdadeiramente apaixonado pelo que eu faço. A minha profissão é o que eu mais amo na face da Terra. Só não está acima de Deus. Amém, amém. Tu veio fazer o que era para fazer, né? O que era para fazer. É o que... Cumpriu o propósito pelo qual o Senhor te colocou aqui. A profissão não é uma profissão, é uma missão. Nossa, legal. Uau. É uma missão. Eu não tenho dúvida disso em nenhum momento. A medicina para mim, a cardiologia para mim, é muito mais que uma profissão, é uma missão.
E a gente é grato, né? Gente, a gente fica aqui um ano, né? Fica. Falando. Certeza. Porque são muitos assuntos que a gente gostaria de abordar, mas principalmente justamente para desmistificar algumas questões, né? E todo mundo sempre me pergunta, por que a Maria operou 4 vezes? As pessoas têm isso na cabeça, né? Mas por que essa membrana? Por que isso acontece? E a gente sempre fala a mesma coisa. Acontece porque tinha que ter acontecido. Talvez se não tivesse acontecido, a gente nem estava nesse programa. Né? Porque esse programa nasceu, eu estava lá, numa UTI. E as meninas aqui já pensando em fazer algo. E era justamente para trazer, né, essas informações de todas as áreas possíveis que a gente pudesse somar com pessoas incríveis, né, que passam pelas nossas vidas, que a gente sabe que está fazendo algo a mais para a sociedade, que está olhando para a causa das pessoas com mais amor e menos pensando no bolso, né, no que vai receber. E é uma honra para mim você estar aqui, viu, Carlos? Eu agradeço, assim, uma alegria enorme poder compartilhar esses momentos tão agradáveis, tão leves, tão bons aqui, que acredito que foi bastante útil para quem está nos ouvindo. Com toda certeza. Com toda certeza. Obrigada pela sua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil. Muito obrigada pela disponibilidade. Ficamos sempre aqui à disposição e fãs de carteirinha, né? Claro que a gente vai sempre panfletar também. Sim, verdade. E é isso, a gente encerra, né, o nosso episódio vai em breve ao ar. E eu tenho certeza que vai mudar muita visão de muita gente e contribuir, né, para a vida de todos. E a gente vai deixar o @ para vocês seguirem, para que vocês possam ficar ainda mais informados, porque realmente é importante se cuidar, é importante a prática. E ele dá super dicas lá de exercício físico, porque o cara também malha, gente, ele ainda tem tempo para malhar. E realmente a gente precisa cuidar primeiramente do nosso corpo, né, que é templo do Espírito Santo, e a gente avançar. E é isso. Até a próxima, gente. Até a próxima, Até a próxima, gente. Beijo, Tchau.